Olá, hoje a gente vai falar de um tema bem delicado, sobre luto, e tentar entender um pouquinho como é que a gente pode processar, vivenciar melhor essa dor. Hoje a gente vai falar sobre luto. Sim, sobre luto, sobre perda, sobre dor, sobre sofrimento. E o que significa isso na vida do ser humano? Afinal de contas, a nossa vida é constituída de perdas, de mortes que acontecem a todo instante. Tragédias e dramas pessoais fazem parte da vida. De uma forma ou de outra, em algum momento, podemos viver alguma situação de luto, de perda, de tragédia, de drama. O que eu quero trazer aqui hoje é um pouco até paradoxal. É um convite para que a gente possa vivenciar a morte. Parece estranho isso, mas é preciso entender o processo de luto e realmente respeitar esse processo. O processo de luto é singular. Ele pode estar associado a todo tipo de luto, de uma morte, de uma perda, de um divórcio, de uma doença. São tantos lutos que você pode ter, mas especificamente eu quero falar da própria morte e como é que isso está presente no ciclo da vida. Como eu falei anteriormente, de uma forma ou de outra, em algum momento, todos nós temos que lidar com a morte. Vamos trazer aqui agora os estágios do luto, com um modelo bem conhecido da Kübler-Ross. Os estágios de luto são constituídos de 5. O primeiro deles é a negação. O segundo, a raiva. O terceiro, a barganha. O quarto estágio é a depressão. E no quinto e último estágio, a aceitação. Vamos tentar entender um pouquinho cada um deles. Nesse primeiro estágio é muito comum em nossa cultura, é importante frisar isso, qual o significado da morte em determinadas culturas, é a negação. Não queremos aceitar, muitas vezes, como as pessoas falam, o inaceitável, que é a morte. E aí temos dificuldades em lidar com ela e preferimos muitas vezes negar que essa morte aconteceu. Num segundo momento, encontramos a raiva como a manifestação desse estágio de luto. Não é incomum que, em alguns momentos, se possa ter até uma raiva da pessoa que morreu. Pode parecer estranho, mas é como se o outro não tivesse direito de morrer e me deixar sozinha ou abandonada. Em outros processos de luto, como doença, enfim, se ter raiva dessa situação, dessa possível perda. O terceiro estágio da barganha também não é incomum se perceber numa hora em que a pessoa tenta negociar aquele luto, aquela perda, uma maneira de evitar de novo a dor e o sofrimento. No quarto estágio encontramos a depressão como uma manifestação dessa morte ou perda. É importante esse estágio e a atenção também pelo tempo que a pessoa pode passar nesse processo, nesse estágio. E para fechar esse estágio de luto, chegamos finalmente na aceitação. Esse momento é muito importante. Talvez aí a gente consiga finalmente fechar esse ciclo e aceitar verdadeiramente, mesmo que seja inaceitável, e abrir a possibilidade para uma nova vida. Bem, e para encerrar esse processo de luto, de perda, é importante a gente falar que a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Muitas vezes a gente percebe pessoas que sofrem antecipadamente e muitas vezes, em suas fantasias, sofrem duplamente. Nenhum ser humano consegue escapar da dor, nem do sofrimento.
É importante a gente lembrar também que a dor e o sofrimento precisam existir na nossa vida como uma forma de amadurecimento. Então, eu deixo aqui em aberto com vocês um possível tema num próximo programa. Quero falar um pouquinho sobre dor e sofrimento. Como é que a gente pode lidar melhor com isso, para crescer e se desenvolver mais como um ser humano feliz. Fico por aqui hoje, agradecendo a sua atenção. Tchau!